viúvas e órfãos, a gente sonha paralisando a situação de injustiça, também paralise as mortes, né? E as famílias possam viver muito melhor do que estão conseguindo viver, né? A experiência nossa em Rondônia do Pará é uma tragédia, porque estamos revivendo algo que Rio Maria viveu há 14 anos atrás, né? Nesse momento, um governo novo, um governo, né, que se comprometeu com a reforma agrária, estamos ainda com um horizonte muito obscuro ainda. Não é exatamente o período da ditadura, a gente vive outro período, mas ainda falta muita coisa. Você considera um homem corajoso? Não, de jeito nenhum, não sou corajoso não, sou apenas teimoso. Tenho fé e teimosia. Mas em 91 tinha muita morte em Rio Maria. Em Rondônia do Pará está desse jeito, né? Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais já mataram 3 diretores. Atual, tem uma mulher que é presidente do sindicato. O marido dela foi assassinado e ela é ameaçada de morte. E tem 2 diretores ameaçados de morte. Então estão matando muita gente em Rondônia do Pará. O latifúndio aqui na região, eles mapearam 18 pessoas. Essas 18 pessoas teriam que morrer, né? Quer dizer, na intenção dele, na leitura do processo que eles fazem, é que se essas pessoas se afastassem do processo, né, essa questão da ocupação na região, da ocupação da terra na região, ela ficava de forma mais tranquila, né? Eles se enganam com isso, né, na verdade. Por isso que essas pessoas foram para a lista, né? Eles eram 18. Dos 18, assim, de cabeça, eu me lembro do Dezinho, que foi assassinado, o Dezinho, que foi assassinado, o Euclide, né? E deve ter mais algumas pessoas que de cabeça assim é complicado para lembrar do nome, né? Mas essa... E outros ficaram na história ameaçados, né? Uns foi de forma mais recuando essa pressão em torno dessa pessoa e outros continuam, né? Que é o caso da Joelma, por exemplo, né? A dona Joelma, a gente teme a qualquer momento a gente receber um telefonema e matar a Joelma, né? Olha, não tem como a gente não ter medo, né? Claro que a gente tem medo, né? Porque meu esposo já foi assassinado, a testemunha, né? Isso 1 ano, né? Na sequência, né? Olha, esse é um tipo que eu mesmo tenho hora que às vezes a gente no movimento, até que a gente às vezes se revolta. Eu mesmo fui de umas pessoas que já até falei, se pelo acaso, se o movimento tentasse se organizar, o dia que o fazendeiro tirasse qualquer um, não precisava ser nós aqui de dentro do sindicato, mas qualquer um sindicalista de nós, se o movimento se reunisse assim, fosse lá e tirasse um dos fazendeiros, aí ele
ficar mais tranquilo assim, tá entendendo? Porque a idade faz em praça pública assim, e a polícia quem foi? Foi nós e acabou a história. Deixa prender todo mundo, entendeu? Porque não tem jeito. É só nós que leva desvantagem. A região ficou uma região da mais assustada. Se você chegava aqui e falava assim, onde você mora? No Pará. Nossa! A resposta sua era essa. Deus me livre, você é doido? Morar num conflito daquele, numa guerra daquela? Então a realidade é essa. Então, uma perseguição, opressão do povo pobre pelos povos ricos que é assustador. Né? A primeira impressão, quando você chegar e andar nesta região, você não pode entender como tem com fio de terra, enquanto tem tantas... É impensável. Impensável. Andar dezenas de quilômetros na beira de uma estrada que passa da beira ou dentro de uma fazenda onde você não vê nenhuma casa e só cerca ou mesmo sem cerca, é impensável que pode acontecer problema de falta de terra por tanta gente. Então, essa aqui é a primeira realidade assustadora. Né? A reforma agrária hoje só é no papel a maior parte. A gente, que não precisava, hoje a maior parte dos nossos assentamentos, de gosto com qualidade, porque eu fui um dos que ajudei a criar mais hoje, já uns 50 projetos de assentamento, só aqui em Marabá, inclusive só em Marabá nós temos 72 de projetos de assentamento já criado e não foi nenhum. O INCRA chegou lá e disse, ó, tá aqui a terra, tá cortada, eu fui lá, tirei a parte do poceiro mais velho e essa outra tá dividida entre vocês. Só aconteceu ou na lei ou na marra ou com sangue. Isso é um absurdo. Fazenda Musa, que tinha uma serraria no Rio Maria, ele foi morto pela emboscada, certo? De poceiro. Não era poceiro na fazenda dele, poceiro na fazenda do vizinho dele. Ele veio passando, estava a trincheira, estava numa caminhonete, e os caras pensou que nem conhecia o dono da fazenda, pensou que ele era o dono da fazenda. Eles invadiram a outra fazenda e mataram. O Ministério Público, eu acho que com a Justiça, pegaram um informante, né? O informante tinha fugido de uma fazenda em que ele presenciou a morte de vários trabalhadores. Ele disse lá claramente, eu acompanhei isso muito de perto, que ele dizia claramente que como as pessoas foram mortas, ele deu um exemplo lá, que o gato, o capataz do fazendeiro, foi atrás do trabalhador, a cavalo, laçou o trabalhador, e veio puxando, como a gente vê nesses filmes aí americanos, veio puxando o sujeito lá, né? Quando o sujeito chegou já quase morto lá no local onde para onde ele levou os trabalhadores, onde os outros trabalhadores estavam vendo isto, ele espancou mais ainda e depois atirou na pessoa. Além de ilegal e imoral, né? Só tem uma bala, né? Só calça uma bala, é uma 12. É o calibre mais grosso que tem, né? De cartucho, cartucheira. Então ele é uma 12. Ele é 12, fabricação caseira. Atirar e sair correndo? Não, atira, ela saca. Tu atira,
e maneja, o já bota o outro, e vai tirando, né? Porque ela tem uma pressão muito grande. A dor é aquela que abre? Ela derrubou quase uma parede dessa, com o tiro dela. O nome de vocês foi citado no Jornal do Rio como talvez envolvido no assassinato do Expedito lá de Romaria. Ninguém melhor do que vocês da imprensa que sabe que o jornal fala o que quer. Agora, se são envolvidos, a obrigação é da justiça ou da polícia nos chamar para nós esclarecer. A omissão e quase sempre a cumplicidade das autoridades policiais e judiciárias incentivam a violência. A impunidade estimula os covardes. O pistoleiro normalmente é um cara sem coração, né? Ele trabalha, quem pagar mais ele vai atrás. Se tu empreitar um matador de aluguel, ele vai. Ele não te conhece, ele vai pelo dinheiro. Então esse é o pistoleiro, ele vai matar para ganhar dinheiro, ele não quer saber quem tu é, de onde é que tu veio, se tu tem família. Ele vai agir pelo dinheiro. Um não entrega o outro. Você não pega uma informação de um pistoleiro, outro pistoleiro não entrega ele. Porque esse era pistoleiro que eu sei da vida dele. Nós trabalhamos junto em garimpo, entendeu? E outra. E eu tenho um primo também que é pistoleiro. Em Goiás está vivo até hoje. Tem uns 30 anos matando gente lá, um tal de Gerson, da polícia. Entendeu? Matou o próprio irmão, para você ter uma noção. Uma família inteira, uma senhora idosa, o pai de família e as 3 crianças foram assassinadas, inclusive um bebê. Eu estava com ele e nessa época eu não estava bebendo, eu fiquei uns 8 anos sem beber. Aí eu sugando ele para ver se puxava alguma coisa dele, né? Que ele é pistoleiro, Toninho dentista. Aí eu falei, Toninho, quem foi? Me dá um jeito aí de nós achar quem executou. Quem mandou eu já sei, agora eu quero saber quem executou. O João Canuto pra gente pegar esse filho da puta. Ele falou, vou te dar uma pista e não fala mais nada. São 2 policiais. Não me pergunta mais nada que nós temos uma ética profissional. Inciso. Eles têm essa ética profissional mesmo. Recebi um telefone anônimo de uma violência de um rapaz. Vagabundo, se provoca, incita a ocupação de terra, invasão. Vamos te matar esta vez, você não vai escapar. Depois nada. Qual o nome dele? José Pereira da Silva. Quem matou ele foi o Sebastião da Teresona. Ele deu 5 tiros nele. Na comunidade que nós habitamos com o assentamento, nós tínhamos um recado dele, né, de 16 de junho, era o dia que ele ia fazer o despejo nosso. 3 dias antes ele fez a chacina na UBA, né? Então, nosso assentamento fica próximo da UBA, inclusive a gente chegou a ouvir o tiroteio, né? Então ele era o braço direito dos Mundran aqui na arte de matar, né? Então ele que tinha os capangas, né? Ele que era o chefe, né? Então ele, pelo que se relata na região, as pessoas inclusive vítimas do processo, o Sebastião ele tinha o prazer de puxar o revólver e atirar, né? Então ele mesmo, então era assim. E comandava bandos, né? Para matar, para fazer chacina, para tocar fogo em barraco, para espancar. Então ele, assim, o pessoal fala de Lampião como assombração, né? Então, se isso vale, ele era o Lampião daqui da região em defesa do latifúndio, né? Ele ia e matava mesmo. Pistoleiros como Sebastião da Teresona, como Pássaro Preto, como o ex-PM Ubirajara, que participou do assassinato dos irmãos Canuto, ou como Neto, um jovem de 17 anos que matou 26 pessoas, e Marivaldo, são os heróis que fazem valer a lei dos donos da terra. As coisas não andam, porque as pessoas têm medo, e tem razão para ter medo lá no sul do Pará, né? Eu tive lá agora recentemente, não foi bem recente, no ano passado já, lá em Redenção, falando sobre o trabalho escravo dos fazendeiros, foi uma sindicalista lá, levada pelo Frei Henrique, acho que levou,
E ela denunciou, e ali tinha um ministro de Estado, tinha ministros dos tribunais superiores, tinha policiais federais, tinham várias pessoas ali naquela... Vai de mar, vai de mar, vai de cachoeira, vai de rio, vai de rosa, que beleza. Meu chapéu tá no alto do céu, meu chapéu é o alto do céu. Meu chapéu tá no alto do céu, meu chapéu é o alto do céu. Mas em 91 tinha muita morte em Rio Maria. Em Rondônia do Pará está desse jeito, né? Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais já mataram 3 diretores. Atual, tem uma mulher que é presidente do sindicato. O marido dela foi assassinado e ela é ameaçada de morte. Tem 2 diretores ameaçados de morte. Então estão matando muita gente em Rondônia do Pará. O latifúndio aqui na região, eles mapearam 18 pessoas. Essas 18 pessoas teriam que morrer, né? Quer dizer, na intenção dele, na leitura do processo que eles fazem, é que se essas pessoas se afastassem do processo, né, essa questão da ocupação na região, da ocupação da terra na região, ela ficava de forma mais tranquila, né? Eles se enganam com isso, né, na verdade. Por isso que essas pessoas foram paristas, né? Eles eram 18. Dos 18, assim, de cabeça, eu me lembro do Dedezinho, que foi assassinado, o Dezinho, que foi assassinado, o Euclide, né? E deve ter mais algumas pessoas que de cabeça assim é complicado para lembrar do nome, né? Mas essa... E outros ficaram na história ameaçados, né? Uns foi de forma mais recuando essa pressão em torno dessa pessoa e outros continuam, né? Que é o caso da Joelma, por exemplo, né? A dona Joelma, a gente teme a qualquer momento a gente receber um telefonema e dizer matar a Joelma, né? Olha, não tem como a gente não ter medo, né? Claro que a gente tem medo, né? Porque meu esposo já foi assassinado, a testemunha, né? Isso um ano, né? Na sequência, né? Olha, esse é um tipo que eu mesmo tenho hora, que às vezes a gente no movimento, até que a gente às vezes se revolta. Eu mesmo fui de uma pessoa que já até falei, se pelo acaso, se o movimento tentasse se organizar, o dia que o fazendeiro tirasse qualquer um, não precisava ser nós aqui de dentro do sindicato, mas qualquer um sindicalista de nós, se o movimento se reunisse assim, fosse lá e tirasse um dos fazendeiros, aí ele ia ficar mais tranquilo assim, tá entendendo? Porque a idade faz em praça pública assim, e a polícia quem foi? Foi nós e acabou a história. Deixa prender todo mundo, entendeu? Porque não tem jeito. É só nós que leva desvantagem. A região ficou uma região ainda mais assustada. Se você chegar... Impunidade estimula os covardes. O pistoleiro normalmente é um cara sem coração, né? Ele trabalha, quem pagar mais ele vai atrás. Se tu empleitar um matador de aluguel, ele vai. Ele não te conhece, ele vai pelo dinheiro. Então esse é o pistoleiro, ele vai matar para ganhar dinheiro. Ele não quer saber quem tu é, de onde é que tu veio, se tu tem família. Ele vai agir pelo dinheiro. Um não entrega o outro. Você não pega uma informação de um pistoleiro, outro pistoleiro não entrega ele. Que esse era pistoleiro que eu sei da vida dele. Nós trabalhamos junto em garimpo, entendeu? E outra. E eu tenho um primo também que é pistoleiro, em Goiás está vivo até hoje, tem uns 30 anos matando gente lá, um tal de Gerson, da polícia. Entendeu? Matou o próprio irmão, para você ter uma noção. Uma família inteira, uma senhora idosa, o pai de família e as 3 crianças foram assassinadas, inclusive um bebê. Eu estava com ele e nessa época eu não estava bebendo, eu fiquei uns 8 anos sem beber. Aí eu sugando ele para ver se puxava alguma coisa dele, né? Que ele é pistoleiro, Toninho dentista. Aí eu falei, Toninho, quem foi? Me dá um jeito aí de nós achar quem executou. Quem mandou eu já sei, agora eu quero saber quem executou. Mas o João Canuto pra gente pegar esse filho da puta. Ele falou, ó, vou te dar uma pista e não fala mais nada. São 2 policiais. Não me pergunta mais nada que nós temos uma ética profissional. Inciso. Eles têm essa ética profissional mesmo. Recebi um telefone anônimo de uma violência de um rapaz. É vagabundo, se provoca, incita
a ocupação de terra, mas não vamos te matar esta vez, você não vai escapar. Depois nada. Qual o nome dele? José Pereira da Silva. Quem matou ele foi o Sebastião da Teresona. Ele deu 5 tiros nele. Na comunidade que nós habitamos com o assentamento, nós tínhamos um recado dele, né, de 16 de junho, era o dia que ele ia fazer o despejo nosso. 3 dias antes ele fez a chacina na UBA, né? Então, nosso assentamento fica próximo da UBA, inclusive a gente chegou a ouvir o tiroteio, né? Então ele era o braço direito dos Mundran aqui na arte de matar, né? Então ele que tinha os capangas, né? Ele que era o chefe, né? Então ele, pelo que se relata na região, as pessoas inclusive nem conhecia o dono da fazenda, pensou que ele era o dono da fazenda. Eles invadiram a outra fazenda e mataram. O Ministério Público, eu acho que com a Justiça, pegaram um informante, né? O informante tinha fugido de uma fazenda em que ele presenciou a morte de vários trabalhadores. Ele disse lá claramente, eu acompanhei isso muito de perto, que ele dizia claramente que como as pessoas foram mortas, ele deu um exemplo lá, que o gato, o capataz do fazendeiro, foi atrás do trabalhador, a cavalo, laçou o trabalhador, e veio puxando, como a gente vê nesses filmes aí americanos, veio puxando o sujeito lá, né? Quando o sujeito chegou já quase morto lá no local onde para onde ele levou os trabalhadores, onde os outros trabalhadores estavam vendo isto, ele espancou mais ainda e depois atirou na pessoa. Além de ilegal e imoral, né? Só tem uma bala, né? Só calça uma bala, é uma 12. É o calibre mais grosso que tem, né? De cartucho, cartucheira. Então ele é uma 12. Ele é 12, fabricação caseira. Atirar e sair correndo. Não, atira, ela saca. Tu atira e maneja, o já bota o outro, e vai atirando. Né? Porque ela tem uma pressão muito grande. A 12 é aquela que abre? Ela derrubou quase uma parede dessa, com o tiro dela. O nome de vocês foi citado no Jornal do Rio como talvez envolvido no assassinato do Expedito lá de Romaria. Ninguém melhor do que vocês da imprensa que sabe que o jornal fala o que quer. Agora, se são envolvidos, a obrigação é da justiça ou da polícia nos chamar para nós esclarecer. A omissão e quase sempre a cumplicidade das autoridades policiais e judiciárias incentivam a violência. A impunidade estimula os covardes. O pistoleiro normalmente é um cara sem coração, né? Ele trabalha, quem pagar mais ele vai atrás. Se tu empleitar um matador de aluguel, ele vai. A omissão e quase sempre a cumplicidade das autoridades policiais e judiciárias incentivam a violência. A impunidade estimula os covardes. O pistoleiro normalmente é um cara sem coração, né? Ele trabalha, quem pagar mais ele vai atrás. Se tu empleitar um matador de aluguel, ele vai. Ele não te conhece, ele vai pelo dinheiro. Então esse é o pistoleiro, ele vai matar para ganhar dinheiro. Ele não quer saber quem tu é, de onde é que tu veio, se tu tem família. Ele vai agir pelo dinheiro. Um não entrega o outro. Você não pega uma informação de um pistoleiro, outro pistoleiro não entrega ele. Que esse era pistoleiro que eu sei da vida dele. Nós trabalhamos junto em garimpo.
Entendeu? E outra. E eu tenho um primo também que é pistoleiro. Em Goiás está vivo até hoje. Tem uns 30 anos matando gente lá, um tal de Gerson, da polícia. Entendeu? Matou o próprio irmão, para você ter uma noção. Uma família inteira, uma senhora idosa, o pai de família e as 3 crianças foram assassinadas, inclusive um bebê. Eu estava com ele e nessa época eu não estava bebendo, eu fiquei uns 8 anos sem beber. Aí eu sugando ele para ver se puxava alguma coisa dele, né? Que ele é pistoleiro, Toninho dentista. Aí eu falei, Toninho, quem foi? Me dá um jeito aí de nós achar quem executou. Quem mandou eu já sei, agora eu quero saber quem executou. Mas o João Canuto, pra gente pegar esse filho da puta. Ele falou, ó, vou te dar uma pista e não fala mais nada. São 2 policiais. Não me pergunta mais nada que nós temos uma ética profissional. Inciso. Eles têm essa ética profissional mesmo. Recebi um telefone anônimo de uma violência de um rapaz. Vagabundo, se provoca, incita a ocupação de terra, mas não vamos te matar esta vez, você não vai escapar. Depois nada. Qual o nome dele? José Pereira da Silva. Quem matou ele foi o Sebastião da Teresona. Ele deu 5 tiros nele. Na comunidade que nós habitamos com o assentamento, nós tínhamos um recado dele, né, de 16 de junho, era o dia que ele ia fazer o despejo nosso. 3 dias antes ele fez a chacina na UBA, né? Então, nosso assentamento fica próximo da UBA, inclusive a gente chegou a ouvir o tiroteio, né? Então ele era o braço direito dos Mundran aqui na arte de matar, né? Então ele que tinha os capangas.